Nesse vídeo, nós iremos falar sobre a Lei 13.869 de 2019, que é a nova Lei de Abuso de Autoridade. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Diante da Lei e eu sou o Guilherme Pitaluga Hofmeister. Na aula de hoje nós iremos falar um pouco sobre a Lei 13.869, a nova Lei de Abuso de Autoridade, que revogou a Lei 4898 de 1965. Essa lei, afinal, é boa ou é ruim? Há muitos debates sobre ela, sobre a sua necessidade ou não, mas a verdade é que ela é uma lei importante na medida em que ela é promulgada em setembro do ano passado e entra em vigor a partir desse ano de 2020. Então, com a lei já em vigor, algumas considerações a respeito dela são importantes. Eu acredito que para a gente ter a melhor compreensão da lei, a gente deva fazer primeiro uma pequena digressão histórica e compreender um pouco do contexto no qual essa lei é promulgada e no contexto do qual a lei anterior de abuso de autoridade foi promulgada e foi aplicada. Até o final do vídeo eu vou te contar aquilo que eu acredito que é o mais importante dessa lei e eu te convido para ficar conosco até o final. Desde agora eu quero te convidar para, caso você tenha gostado desse vídeo, que você envie para um amigo, para uma amiga, pelo WhatsApp, que deixe um comentário aqui, porque aí eu saberei que eu estou fazendo um conteúdo apropriado para você que tem me acompanhado aqui no canal Diante da Lei. A primeira coisa que nós precisamos compreender é que o Brasil é um país de tradição autoritária. E se mesmo antes lá do regime militar, do golpe de 64, já havia uma discussão a respeito da necessidade de se promulgar uma lei de abuso de autoridade em razão de uma crescente violência policial que vinha acontecendo, a verdade é que o fato de essa nova lei, lá em 65, ter sido promulgada em um período ditatorial, em um período em que o autoritarismo crescia no país, ainda que tivesse talvez um fim nobre, na prática essa lei acabou não pegando, como se diz no Brasil. Então, ao longo desse tempo, e talvez em razão de nós não termos feito, desde em 88, a melhor transição para um período democrático, nós tenhamos tido algum déficit nesse sentido, de forma que o abuso de autoridade tenha sido uma prática recorrente na história recente do nosso país. É bom lembrar que mesmo lá em 65, quando o regime foi implementado, muitos policiais, muitos militares foram afastados das suas funções porque não concordavam com aquelas práticas. Como há hoje uma série de policiais, de militares e de funcionários públicos em geral que não concordam com práticas autoritárias, com abuso de poder. O Barão de Montesquieu já dizia: todo homem que tem infinito poder tende a dele abusar. E isso é verdade. E é por essa razão que nós temos que ter alguns freios dentro de um Estado democrático para que aquele que detém o poder não abuse dele. Então, é por isso que essa nova lei, a Lei 13.869 de 2019, se constitui como um instrumento legal tão importante. Em primeiro lugar, ela vai fazer um fechamento de conceitos em relação à lei anterior, que em muitos momentos era muito aberta, e a partir de agora nós vamos ter, é claro que em se tratando de ciências jurídicas há sempre uma margem para interpretação, mas ela fecha um pouco alguns conceitos que eram muito vagos. Ao mesmo tempo, ela amplia um pouco a dimensão da lei, na medida em que sai um pouco daquela lógica que nós tínhamos a impressão de que apenas policiais, apenas agentes da segurança pública estariam sujeitos a essa lei, e vai ampliar o escopo para membros do judiciário, promotores de justiça, as autoridades policiais, é claro, mas também todo tipo de funcionário público e mesmo os membros do poder legislativo. Então, a partir de agora, todo aquele que abusar do poder, na forma da lei, está sujeito às sanções dessa nova lei de abuso de autoridade. Então, lá já no artigo 1º da nova lei de abuso de autoridade, nós vamos ter esse conceito do agente público como o sujeito ativo que pode praticar as condutas especificadas naquela lei. Ao mesmo tempo, nós vamos ter ali no parágrafo 1º, talvez, um contexto um pouco problemático, que é o caso, a exigência de um dolo específico para o cometimento da conduta, que estabelece alguns requisitos bastante, talvez, difíceis de serem configurados no caso em concreto. Mas é claro que, uma vez preenchidos esses requisitos, a pessoa irá responder pelos delitos previstos na lei. O artigo 3º da lei vai determinar que os delitos previstos nessa lei são de ação pública penal incondicionada. O que isso quer dizer? Não é preciso que haja representação da vítima, não se trata de caso de queixa-crime, mas sim de algo que é do mais legítimo interesse público e, portanto, assim deve ser procedido o procedimento para apuração desses delitos ou de eventuais delitos.
O artigo 4º também é bastante importante, porque vai falar um pouco dos efeitos que podem vir de uma condenação em casos de abuso de autoridade. E nós vamos ter lá que, no inciso 2º e 3º, a possibilidade de afastamento do cargo ou mesmo de exclusão ou perda de mandato, desde que haja uma reincidência específica em casos de abuso de autoridade. Essa é uma característica importante porque nos dá a possibilidade de visualizar um agente público perdendo o cargo em razão de uma prática de abuso de autoridade. O artigo 9º, por exemplo, vai dizer que constitui abuso de autoridade prender alguém fora daquelas hipóteses legais. Isso é, qualquer tipo de privação de liberdade, quando é comandada por um agente público, vai caracterizar o abuso de autoridade quando fora das hipóteses legais previstas, o que é bastante interessante de se pensar, porque nós teremos talvez uma segurança a mais em relação a isso. O artigo 10 vai nos dizer que também caracteriza abuso de autoridade a condução coercitiva descabida ou sem uma prévia intimação da pessoa para que ela vá prestar o seu depoimento, o que é bastante interessante se nós pensarmos, por exemplo, antes da prisão do ex-presidente Lula, houve uma condução coercitiva sem que houvesse antes a possibilidade de que ele se apresentasse para depor. Então hoje, se isso acontecesse, caracterizaria o abuso de autoridade, porque a gente não pode simplesmente constranger alguém ao sistema penal dessa forma e expor a imagem de uma pessoa simplesmente para satisfazer algum anseio público, algum desejo de satisfação pessoal a partir do constrangimento ou da punição de uma outra pessoa, sem que ela tenha tido a oportunidade de fazer aquilo que se espera que ela faça, que as autoridades pretendem que ela faça. O artigo 12 vai dizer que abuso de autoridade também o fato de a autoridade policial ou, enfim, do agente envolvido não comunicar à autoridade judicial no prazo previsto em lei. Então, vai tornar ainda mais importante essa obrigatoriedade da comunicação em prazo legal, imediatamente, à autoridade judicial. O descumprimento disso, a perda desse prazo, vai constituir também o abuso de autoridade, porque privar alguém de sua liberdade é algo muito sério. Então a lei de abuso de autoridade também está aí nesse novo modelo para garantir esse tipo de direito das pessoas, esse tipo de garantia. Por fim, eu acredito que ainda merece destaque o artigo 21, que vai dizer que constitui abuso de autoridade manter pessoas de ambos os sexos, sexo masculino e feminino, presas em um mesmo ambiente. Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula, desses breves comentários. Se você tiver alguma dúvida a respeito da lei de abuso de autoridade, deixe um comentário aqui. E essas foram algumas considerações a respeito dessa nova lei de abuso de autoridade, que eu acredito que contribua para o estabelecimento e para a consolidação de um Estado democrático, que tenha como um valor muito forte, como uma base muito forte o sistema acusatório e que faça com que as autoridades como um todo, os agentes públicos como um todo, tenham um respeito muito grande pelo poder que exerce. Como dissemos antes, todo homem e toda mulher que tem poder ilimitado tende a dele abusar. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários ou me chame no direct, vai ser um prazer responder. E se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like aqui, se inscreva no canal, ative a sinetinha se quiser receber os vídeos em primeira mão e, se puder, compartilhe com um amigo, compartilhe com uma amiga ou marque ele aqui nos comentários para que nós possamos alcançar cada vez mais pessoas. Esse é o nosso objetivo, compartilhar conteúdo, compartilhar aquilo que há de mais importante e de novidades a respeito de direito penal e de outras áreas do direito também, mas eu fico muito feliz que você tenha ficado comigo até aqui e eu espero que você esteja gostando do canal. Lembre-se, evoluir é uma questão de decisão e o seu futuro só depende de você. Até a próxima, Carpe Diem!